Boa noite, irmãos. Que a graça, a bondade, a misericórdia, a paz, o consolo de Deus estejam nos nossos corações. Amém? Lembrando do Hélito aqui, quando minha mãe falava assim, Carlos Ulisses, o negócio não estava bom para mim, não. Então, eu quero que o negócio esteja bom para mim, então, Cazu mesmo, tá bom, irmãos? Já somos praticamente íntimos no conhecimento. Então, Cazu. Carlos Ulisses é meu apelido, Cazu é meu nome. Vamos abrir aí as nossas Bíblias no Salmo 1, Salmo 1. Salmo muito conhecido. Está aí na tela. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Muito bem, vamos curvar as nossas frontes mais uma vez. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações por meio e intermédio do Teu Espírito, por Tua palavra. Que o Senhor também nos dê conselhos, nos dê a palavra que alcance o nosso coração e também nos transforme, conforme a imagem do Seu Filho Jesus. Que o nosso prazer esteja em meditar dia e noite. Que o Senhor possa abençoar também a nossa casa, os nossos afazeres, abençoar tudo quanto tem nos dado para sermos mordomos e administrar. Abençoa a nossa família, a nossa casa, a nossa cidade, o nosso país, a nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Por favor, Emanuel, põe no versículo 1. Irmãos, eu estava pensando aqui, nós estamos num tempo muito difícil, num tempo, vamos dizer, de escassez, num tempo de pandemia, num tempo de crises, num tempo de dificuldades, num tempo onde pessoas estão ansiosas, pessoas estão com desejos suicidas, pessoas estão vivendo um turbilhão de emoções. E pessoas têm sido aconselhadas por meios não característicos da palavra de Deus. Nós estamos aí num programa que está fazendo muito sucesso e espero que você não dê audiência para o BBB. Tá certo? Porque os conselhos que estão lá não são conselhos favoráveis à palavra de Deus, não são conselhos bíblicos, são conselhos dos ímpios. Só que esse programa atinge, eu não assisti nenhum capítulo, graças a Deus, não sei nem quem são participantes. Mas já assisti outras vezes, vou confessar o meu pecado aqui. Confessa o seu. Quem nunca assistiu? Só um de cada vez, pode baixar a mão, tá bom? Então vamos deixar isso para lá e vamos seguir esses conselhos que tem aqui na Bíblia. Eu também chamo aqui de conselhos BBB, porque são conselhos bons, são conselhos bíblicos e é bênção para nós. É bom, é bênção e é bíblico. Primeiro, não ande no conselho dos ímpios. E aí eu fiquei pensando, que conselho que seria bom, que conselho que é bênção e que conselho que é bíblico para esses tempos de hoje, que nos deixam encorajados, animados, talvez exortados, disciplinados pelo Senhor. Poderia dar esses conselhos do BBB aqui para o ano de 2022, que é bom, é bênção, é bíblico. Por exemplo, não prometer nada que você não pode cumprir. Ou, não prometa aquilo que não pode cumprir. Põe aí, Emanuel, Mateus 5,37. Então, seja a tua palavra
Mateus 5,37. Seja a tua palavra sim, sim, não, não. Muito bem. O que passar disto vem do maligno. Olha que a gente, principalmente quando passamos o ano, nós temos mania de fazer promessa para nós e para os outros. Esse ano eu vou ser melhor, eu vou emagrecer 20 quilos, já engordei 3. Já fiz conselhos assim que eu já fiz promessas que eu nunca cumpri. E é muito fácil, por isso que Jesus está dando uma dica aí. Porque seu coração é instável, o seu pensamento muda, a sua cabeça também, e aí você promete e não consegue cumprir. O que passar disso vem do maligno. Então tome cuidado. Então, para o ano 2022, vou fazer assim: eu não vou fazer promessa nem para mim, nem para ninguém. Eu vou cumprir a palavra de Deus naquilo que está no coração de Deus, não no meu coração. Porque o coração do homem é desesperadamente corrupto. Isso já dizia Jeremias lá. Tá bom? Segundo, organize o seu tempo. Eclesiastes 3:1. Tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Então, desliga ou muda de canal na hora do BBB. E vai ver o outro BBB. O conselho que é bom, é bênção e é bíblico. Senhor, eu quero tirar mais tempo com a Tua palavra. No salmo que nós lemos, diz que o salmista medita que horas? De dia e de noite. Essa palavra meditar, que é um contexto oriental, tem uma figura, uma metáfora, é de que como um boi, uma vaca que come o dia inteiro a pastagem, à noite ela deita lá perto do curral e fica remoendo aquilo ali. Remoendo. Então, pensar nas coisas de Deus, de dia e de noite, é muito bom, porque você será bem-aventurado, muito feliz, muito cheio da plenitude de Deus pela sua própria palavra que nos edifica. Pensai nas coisas lá do alto. Pensai no que é justo, no que é bom, no que é verdadeiro, no que nos levam à prática de uma vida de um discípulo, de um gadita, como é a música do nosso presbítero Júnior Matias, que anda na presença do Senhor, que faz a vontade do Senhor, que sai nas pelejas certas quando o Senhor ordena e determina. Então, tenha esse conselho. Outro conselho bom que eu poderia dar, que é bom, é bênção, é bíblico, é BBB, é seja gentil e educado. Nós homens temos a tendência de ser mais cavalos, né, mais irritados. Algumas mulheres só ficam irritadas no aquele período do costume das mulheres. Mas tem umas que parecem irritadas 30 dias. Depende do que eu faço, a minha mulher se irrita demais. Então, seja gentil, com licença, por favor. São palavras que a gente podia adotar o dia inteiro. Não é? Seja gentil no sentido de, me perdoe, quer uma ajuda, meu amor? Há tempo e a gente pode usar e ser gentil com as pessoas, principalmente da nossa família, e com o próximo também. Olha o que diz lá, abre aí, Emanuel, Romanos 12, 20 e 21. Eu vou só resumir aqui, pelo contrário, Romanos 12, 20 e 21. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de... Não, dá uma bofetada nele. Não. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, tu amontarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Você incomoda o inimigo quando você faz o bem a ele. Olha, gente, aí eu quero dizer, pastor, não é fácil. A pessoa que me irrita, que me calunia, que fala mal de mim e que é meu próprio inimigo. Mas o conselho foi dado por Jesus. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Faça o bem. Não deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso é prático, irmãos. É um conselho bíblico, é um conselho que é bênção, é um conselho bom que tem aqui na palavra de Deus. Faça o bem sem olhar a quem. Não se deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem.
Que Deus, e aí você vai falar, é fácil? Não, eu vou dizer que não é fácil. Mas a gente só consegue usar e colocar em prática esse conselho se estivermos com a graça de Deus. Quando somos moldados pelo caráter de Jesus, como somos parecidos com Ele, nós conseguimos vencer o mal com o bem. Tá certo? Outro conselho que poderia ser usado aqui no ano 2022 para muitos de nós é controlar as suas palavras. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Deixa eu ver aqui. Mas sim a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Palavras malditas, palavras de murmuração, palavras praguejantes, palavras que ferem, palavras que matam as pessoas, não saia da vossa boca. Fala assim, Senhor, controle a minha boca. O salmista dizia, abre meus lábios, Senhor, para que eu manifeste os teus louvores. Então, palavras que transmitem graça ajudam. Palavras que transmitem graça confortam. Palavras que transmitem graça levantam as pessoas. São palavras otimistas. São palavras que dão força. São palavras que trazem paz. A boa palavra, o provérbio diz que é medicina para o corpo. São palavras que curam. Então, seja esse tipo de discípulo, de guerreiro, de gadita, de homem de Deus, de mulher de Deus, que as suas palavras, o meditar do seu coração, sejam agradáveis a Deus e abençoam a vida das pessoas. Outro conselho que eu poderia dizer, que além de controlar as suas palavras, valorize o seu recurso financeiro. Eu vou ser breve aqui. Não gaste mais que você ganha. Não desperdice. Eu vejo assim e percebia, né, quando eu fazia parte da igreja, principalmente de Alto Paraíso, e aqui também, quando tem almoço e alimento, muita comida vai jogada no lixo, irmãos. Todo pastor que tem aqui chama atenção com relação a isso. Sirva o que você vai comer. Quantas pessoas e quantos milhões passam fome? Quantas pessoas são carentes de alimento e passam fome? Eu moro aqui em Sobradinho 2, de vez em quando uma pessoa vai, 1, 2, bate lá na minha porta, algumas já viram que eu distribuo cesta lá na Fercal, já perceberam e vão lá me pedir. E aquelas cestas são reservadas, mas eu falei, espera aí que eu vou tirar alguma coisa. Eu sempre tiro alguma coisa para ajudar alguém. É um outro conselho que nós temos aqui. Aí nesse texto eu lembro muito do conselho que José deu a Faraó, porque ele teve uma revelação dos 7 anos de fartura e os 7 anos de fome. E disse a Faraó, falou assim, você vai ajuntar em celeiros, construir mais celeiros e juntar nas cidades a produção. E aí ele não desperdiçou nada, juntou tudo quanto podia. Depois a fome foi no mundo inteiro, as pessoas iam até o Egito e tinham de comprar de José. E José não desperdiçava e vendia a produção. E ficou o Egito riquíssimo por causa de um homem de Deus que estava no governo daquela nação também. Eu fico orando também para Deus mandar governantes, autoridades, políticos, que saibam administrar bem, que levem a nossa nação à prosperidade. Um homem de Deus fez toda uma nação prosperar. Daniel também, na Babilônia, fez a nação prosperar. O Daniel acho que fez assim para mim. Né, Daniel? Então, oremos por homens de Deus, para que governem bem a nossa nação, para que haja tempos de prosperidade, não só para aqueles que são empresários, mas para trabalhadores ou para pessoas desempregadas, recebam seu sustento. Campanha minha La Fercal está de pé, quem quiser ajudar, está aí a dica e o conselho. Outro, encontre alguém para ajudar. Como eu fui adiantado, abre para mim aí, Emmanuel, Eclesiastes 11, 1 e 2. Ser generoso. E a Bíblia diz que a alma generosa prosperará. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias acharás. Reparte com 7
e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá sobre a terra. Começamos o ano em crise. Lá no sul, estão perdendo lavoura por causa da seca. Lá em outras partes do país, Minas Gerais e outros lugares, muita enchente, prejudicando lavouras. E é tempo da gente olhar para o próximo. Aumentou muito o número de pessoas que pedem nas ruas, de mendigos, de pobres. Então a igreja também tem uma função, ou você e eu temos, de repartir o pouco que temos com alguém mais necessitado. Isso é um conselho prático e é bíblico, é bom, é bênção. Tá bom? Encontrar alguém para ajudar. E outro eu vou ler, só falar aqui que para os filhos aqui, respeitem e honrem seus pais. Filhos e filhas, respeitem e honrem seus pais. É um mandamento com promessa, para que te vaia bem e sejas próspero ou bem-sucedido sobre a terra. Ouviu, Isaac? Respeita sua mãe e seu pai, obedeça. Então, gente, há conselhos que são bons, são bênção e são bíblicos na nossa palavra. Mas voltando lá em Salmo 1, a gente vê lá, Salmo 1, esse conselho que é bom, que é bíblico, a gente vê que é bênção. Agora, o conselho dos ímpios traz resultado, irmãos. O conselho dos sábios, o conselho da palavra também traz resultado para a nossa vida. E devíamos nos apegar mais à palavra nesse ano 2022. E a gente vê que aqui nesse salmo tem uma revelação, um princípio do verdadeiro homem e mulher de Deus. O verdadeiro gadita, verdadeiro discípulo do Senhor, verdadeiro cristão. Ele diz que esse homem de Deus, essa mulher, eles fazem a vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus nesse ano 2022. Você quer? Você quer andar no conselho da palavra de Deus? Medite nela, dia e noite. E aqui primeiro começa com uma descrição daqueles que não são homens e mulheres de Deus, são ímpios. São pessoas afastadas de Deus, pessoas que não tem um compromisso com Deus. Ele diz, bem-aventurado o que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 3 verbos aqui, nessa descrição da pessoa que não se importa, ou que não quer saber dos conselhos da palavra de Deus. São essas pessoas que, primeiro, esses 3 verbos aqui, andar, deter e assentar. Não anda, não se detém e não se assenta. Parece que é uma progressão na maneira em que a pessoa começa a viver afastada de Deus e dos princípios da palavra. Ela não se detém, ela não anda, ela não se assenta. Ela quer ficar longe desses conselhos seculares, desses conselhos do mundo, desses conselhos que são contrários à palavra de Deus. Então tem a descrição daqueles que são ímpios, que não andam na presença de Deus. Uma descrição negativa. Mas também no versículo 2 passa por uma descrição positiva. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. De dia e de noite, irmãos. Para de comprar pay-per-view da Rede Globo ou de qualquer outro canal, para assistir série ou para assistir outras coisas, fora o BBB. Porque senão a gente perde muito tempo com essas coisas. E vicia nos joguinhos, né, jovens? Quanto tempo a gente gasta no WhatsApp e nas redes sociais e nem um tempo para a palavra de Deus? Misericórdia, Bel. Verdade ou não é? Estou puxando a orelha minha e de todos mais aqui, que alguns. Espero que seja a minoria como eu. Eu perdi meu celular, irmão. Perdi não, quebrei lá onde eu viajei na praia. Já tem uns 15 a 20 dias. Aí eu fui fazer orçamento. Aí um cara me ossou meu celular para consertar R$ 1.700. O outro R$ 1.300. E eu achei um mais barato, R$ 1.140.
Eu falei, eu não tenho esse dinheiro, eu vou ficar no celular até quando Deus queira. E aí eu falei, devo ter umas 600 mensagens só de um grupo lá de pastores, outro grupo de presbitério, outro grupo de... Eu falei, eu não sei nenhuma mensagem, nem da minha família. Aí eu fiquei pensando, eu não preciso tanto de celular. Eu falei, eu quase consigo viver sem celular. Sem redes sociais. Aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa com o meu tempo. Essas coisas estavam consumindo muito meu tempo, acho que Deus permitiu. E permitiu que o conserto fosse mais caro do que eu podia pagar. Mas eu já ouvi falar que minha irmã, que está lá na África, falou, o meu marido vai trocar de celular, o seu cunhado, e ele disse que vai dar o celular dele. Eu falei, não tem pressa não. Quando ele comprar, se ele quiser, ele pode passar. Mas eu peço a Deus que nós tenhamos juízo para meditar dia e noite na palavra de Deus, andarmos nos conselhos que são bons, são bênção e são bíblicos para a nossa vida. E aí o resultado dessa pessoa que medita, que tem prazer na lei do Senhor e não prazer nas coisas do mundo, mas na palavra de Deus, o resultado desse tipo de vida, de prática, é vitalidade, irmãos. Olha aqui, antes seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de noite, é como árvore plantada junto à corrente das águas, são pessoas que são vigorosas, têm ânimo, têm coragem, como os gaditas, têm desejo de servir a Deus, têm vontade de fazer a vontade de Deus. Elas estão firmemente plantadas, elas têm vitalidade, é como a árvore, elas têm estabilidade, sendo firmemente plantadas junto à corrente das águas, e elas têm produtividade, é como árvore junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Que a nossa vida, igreja, seja frutífera, amém? Que a nossa vida seja para dar prazer ao nosso Deus, cumprir o propósito que Ele tem para a nossa vida. E se você não sabe qual é o propósito de Deus na sua vida, eu vou te indicar um livro, Uma Vida com Propósito. Muito interessante. Leia de passagem, são 40 capítulos, você lê um por dia, uns 15 minutos, gastou o seu tempo numa coisa que vai te chamar a atenção e vai te edificar. Fora isso, leia principalmente essa palavra aqui, a palavra de Deus. Então, há uma descrição muito diferenciada do homem ímpio que está longe de Deus e daquele que está buscando fazer a vontade do Senhor. É um contraste fortemente com o homem que é a mulher, que o homem, o gênero humano, que serve a Deus, que é um homem e uma mulher de Deus que são felizes porque têm prazer nas coisas de Deus, na lei de Deus, de estar congregado com os irmãos. E o outro está fora de Cristo. Aqueles que não têm vida, não têm conteúdo, não têm valor e que, finalmente, seguindo esses conselhos ímpios, a sua vida vai para o caos, vai em direção à morte. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo deles é caminho de morte. Posso puxar a orelha dos jovens? Cuidado com os caminhos que são apresentados a vocês. A todos nós. Falando dos jovens, mas a todos nós. 2 caminhos aqui mostram. O caminho da vida e o caminho da morte, daqueles que perecem, fora de Cristo. E o resultado? Qual que é o resultado da vida do ímpio? Abre para mim lá, Emanuel. Apocalipse 20, versículo 11. A 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, e foi aberto.
e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Você está vivendo uma vida digna daqueles que estão escritos no livro da vida? Você está desafiado hoje a andar na presença de Deus. Andar sobre aqueles que não têm condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação. Cristo já morreu pelos nossos pecados, pelas obras que nós fizemos, que desagradam a Deus. Então, queridos, eu queria finalizar dizendo que existem apenas dois caminhos, com dois destinos diferentes. Olha aqui que diz no versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Dois caminhos distintos e diferentes. Então, a nossa atitude para com Cristo, as nossas ações, a nossa maneira de viver e de proceder, vai revelar o caminho em que estamos andando. Por favor, Emanuel, põe em 1 João 5, 10 a 12, porque esses caminhos que nós estamos trilhando determinam a nossa sorte eterna. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Vamos repetir isso aí, versículo 12, fazendo favor. Aquele que tem um filho... Você tem um Filho de Deus? Então você tem a vida. Você não tem um Filho de Deus, você não tem a vida. Esse caminho determina a nossa sorte eterna. Você tem o Filho, você crê nele, ele é o seu Senhor, ele é o dono da sua vida. João 3,18, Emanuel, fazendo favor, para terminarmos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Gente, muito sério. Os conselhos que eu brinquei aqui, dizendo BBB, bíblico, bênção e bom, só tem valor para nós se nós praticarmos e colocarmos em aplicação na nossa vida, no dia a dia, diante das circunstâncias que nós enfrentamos. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Creia, se arrependa dos seus pecados, ande no caminho do Senhor, tenha prazer em meditar dia e noite, que você siga esses conselhos que são bíblicos, que é bom e é bênção para a nossa vida. Que Deus te dê força, que o Espírito Santo convença-o da justiça, do juízo e pecado, e que você viva para a glória de Deus. Amém?